Olá, uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo, que apresentou o pacotão de reforços. Mas começamos o programa de hoje destacando o Corinthians, que também começou nesta quinta-feira a sua preparação para a temporada de 2019. O Timão começa o ano com trocas entre dirigentes e quem explica isso pra gente é o repórter Jonas Campos. O ano definitivamente começou para o Corinthians. A quinta-feira foi movimentada. Primeiro com o anúncio da saída de Alessandro, que em comum acordo com o clube, deixa o cargo de gerente de futebol. Nós tivemos um bate-papo hoje muito positivo, onde nós chegamos ao entendimento da não sequência na minha função hoje dentro do departamento. Tenho certeza que outro profissional ou a pessoa que assumir essa função vai ser tão competente quanto eu estive nesses 5 anos. Que tem definido hoje que vai trabalhar com a gente o Sheik, o Emerson Sheik e o Wilson. Vão dividir essa função do Alessandro. O Emerson, pela história que tem também, pelo tudo que já fez aqui pelo Corinthians e por a gente identificar que pode ser uma pessoa para fazer essa ligação entre atleta, diretoria, comissão, que tem esse perfil. E o Wilson também, é perfil da pessoa, é um cara diferenciado, é um cara inteligente, é um cara que a gente acredita. Depois o dia foi de apresentações, de patrocinador novo e dele, do técnico Fábio Carille, que está de volta ao Corinthians após 6 meses na Arábia Saudita. Os sauditas nos receberam muito bem, o trabalho estava muito legal, deixamos a equipe lá em 4º lugar, na frente de 2 gigantes, que é o Al-Shabaab e o Ittihad. Quero deixar bem claro aqui o esforço que o Andrés fez para a minha volta. E uma peça importante também nisso foi uma conversa que eu tive com o Ronaldo, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu escuto demais. Aí sim comecei a pensar sim na possibilidade da volta. Fatores fundamentais para a volta de Carille, que chegou a recusar outras propostas. Tive propostas de outros lugares, de outros países e até mesmo aqui do Brasil. Então, isso é uma verdade, mas a partir do momento que começou a andar, paramos de escutar tudo e só focamos aqui. O treinador retorna ao Corinthians acompanhado de sua comissão e num patamar bem diferente do que em 2017, quando assumiu o timão pela primeira vez. Eu confesso que essa expectativa de todos eu acho melhor do que aquela no começo de 17, onde eu já falei algumas vezes que eu não podia perder nenhum para o ímpar. E agora eu acredito que todos podem ter um pouquinho mais de paciência por tudo o que aconteceu. E o time? Já dá para dar uma palhinha, professor? Discutimos bem pouco sobre isso, até mesmo para esperar a formação do elenco mesmo. Eu quero conhecer melhor esses jogadores que eu não tive a oportunidade de trabalhar. Não sei te dizer se a forma de jogar vai ser diferente, mas algumas peças vão ser diferentes, né? Depois de ter confirmado os 5 reforços para a atual temporada, Ramiro, Richard, Michel Macedo, André Luiz e Gustavo Silva, o presidente André Sanches confirmou na entrevista coletiva que o meia Sornosa, que ainda não havia sido anunciado oficialmente, também defenderá o Corinthians em 2019. E o presidente do clube foi além. Disse que nesta sexta-feira, o atacante argentino Mauro Bocelli, de 33 anos, é esperado por aqui, para quem sabe, fechar negócio. O Sornosa está tudo acertado realmente. Ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bozelli chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico já assina o contrato também. E o Luan do Atlético Mineiro, vem ou não vem? Parece que o negócio esfriou. O Luan realmente está frio, vamos aí começar a semana novamente, porque pegou o final de ano aí, e não acontece, o Corinthians não vai se dispor a pagar o que eles estão pedindo, a negociação era de outra maneira, e agora está se mudando um pouco, mas vamos conversar, ainda não está descartado, mas vamos conversar. É o Timão buscando alternativas para a temporada. É o início de mais uma era Carille no Corinthians. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Alberto Helena Júnior, o nosso mestre, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É um Corinthians que, pelo que passou o ano passado, acho que começa, um pouco mais otimista. São reforços chegando, o Corinthians
carece realmente de reforços. Está vindo um atacante que era necessário. Lamento nesse momento ter esfriado do Luan. O Luan me pareceu uma peça fundamental para o Corinthians, partindo do princípio da saída do jogador de beirada, que é o Romero, não é? O Romero, ele tem contrato até o final do ano, até a metade desse ano, e já está livre para assinar um pré-contrato, então deve fazer a independência financeira num outro lugar. O Corinthians não vai firmar um contrato alto com o Romero. E não é o grande elenco do Campeonato Brasileiro, mas é um Corinthians que se movimentou, vem Sornosa, vem esse atacante argentino que estava no futebol mexicano, enfim. E a grande notícia é a volta do Carille, porque o Carille é um montador de time, já provou isso, para surpresa de muita gente, que ele consegue montar bons times, fazer times campeões com o elenco reduzido. Se o elenco ele está um pouco melhor que o ano passado e já surgiu um Campeonato Paulista nas próprias mãos do Carille, dá um ânimo a mais para a torcida. Na parte diretiva, Celso, o Alessandro já era pedra cantada que não ficaria, o André está colocando as peças dele, ele não tem uma simpatia muito grande pelo Alessandro. Vem o Emerson, não sei... O Emerson, para essa relação jogadores e diretoria, pode ser que funcione, mas de negócio o Emerson parece que não entende muito. Teve aquele problema com os carros lá, que ele... Acho que se depender do Emerson fazer negócio, a coisa não vai ser boa. Mas é um cara que tem uma história dentro do clube, é um cara que conhece os jogadores, conhece o vestiário. O Wilson talvez agora possa ser remunerado por aquilo que ele não jogou dentro de campo, porque deve estar encerrando a carreira, obviamente, vai virar dirigente, e é o Corinthians se ajeitando. E numa expectativa boa, Helena, do que pode ser esse Corinthians nas mãos do Carille. Fico otimista com esse começo de ano do Corinthians dentro da realidade. Uma realidade diferente de Flamengo, diferente de Palmeiras, mas dentro do Corinthians e chegando um técnico competente como é o Carille, acho que o ano pode ser um ano de regular para bom do Corinthians. Boa noite, mestre. Boa noite. Eu acho isso mesmo também. Acho que esses jogadores que vieram são... mais ou menos do padrão do Carille, né? O Sornosa, o Ramiro, esse centroavante, não sei. Bocelli. 36 anos. 33. 33? 33. Ah, que seja. E não me lembro de tê-lo visto na seleção, não me lembro de tê-lo visto fazer grandes partidas em algum time da Argentina ou da América do Sul, enfim. É uma dessas contratações nebulosas que o futebol brasileiro gosta de fazer, né? Trazer jogador da América do Sul. E me faz lembrar que certa vez, conversando com o saudoso Caio Júnior, técnico, né? Eu disse para ele o seguinte: por que vocês não vão tentar o mercado da África Negra, né? Que tem abastecido o melhor futebol do mundo, que é o inglês, hoje em dia, né? Por exemplo, que tem abastecido a seleção campeã do mundo, que é a França. Né? Por que nós não vamos lá, Angola, Moçambique, fica mais fácil, a língua é a mesma e tal. Falei, poxa, tem razão, vou pensar nisso e tal. E não aconteceu nada. A propósito, o Garrafa disse que é um Corinthians melhor do que do ano. Mas se a gente comparar, na verdade, quando o Carille estava, ele tinha Rodriguinho, ele tinha Maicon, ele tinha Pablo, Balbuena. Sim. Né? Então, acho que ainda, se a gente comparar com aquele Corinthians que foi campeão paulista, esse Corinthians ainda é... O Corinthians campeão. O Corinthians, a comparação do Corinthians com o Corinthians, é dentro da realidade atual do futebol brasileiro. Você tem aí o Flamengo e o Palmeiras, que são uma exceção, né? Ou o Grêmio, que tem um trabalho prolongado, contra o comando do Renato Gaúcho. O São Paulo, que pode vir a ser um bom... que contratou muitos jogadores interessantes e tal. Mas para por aí, o resto tudo mais ou menos japonês. E vocês estão meio desconfiados do Bocelli, que até tem bons números no futebol mexicano, tem média de 0,4 por jogo de gols, que é maior do que todos os atacantes que estão no Corinthians, São Augusto Gol, que foi bem na temporada. Mas o Corinthians também não desistiu do Wagner Love. Só que existe aí digamos assim, uma informação desencontrada. Lá os jornais turcos dizem que o Corinthians vai pagar 3 milhões de euros pelo Wagner Love. O Corinthians jura que não vai colocar nenhum tostão para repatriar o atacante. Mas enfim, ele segue no radar, segue aí na mira.
e o Wagner Love não teria se apresentado hoje para um treinamento, enfim, já parece que não está com o elenco, o que aumenta essa possibilidade, independentemente da chegada do Bocelli. E acho que aí também seria um bom reforço, Celso. Acho que seria um bom reforço. O Corinthians precisa de homens lá na frente, o campeonato é longo, né? Tem o Gustavo, vamos torcer para que ele possa se encontrar no Corinthians agora. Então você fica Gustavo, com o Bocelli, com o Love. Você tem que dar opções para o treinador. Roger, não é? Você tem que... O Jonathan, não sei se dá para contar. Não, esse não, Celso. Vamos continuar com o programa, não vamos, né? Não vamos transformar o Gazeta Esportiva numa instituição de caridade, né? Que o Jonas, com todo o respeito, esse não virou, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem salvação. Muito bem. Eu me lembro só de um jogo do Gustavo, que lá quando ele chegou do Criciúma, com fama de artilheiro, ele perdeu um gol, e aí todo mundo olhava para cima, reclamando da artilharia, o que vocês contrataram? E de repente ele dá a volta por cima e volta com uma esperança. E passou pelo Corinthians sem marcar nenhum gol, atacante, pô. E volta pro Corinthians, futebol tem essas coisas, né, Helena? Se me falha a memória, ele marcou 30 pelo Fortaleza? Eu não tenho o número preciso, mas foi uma campanha expressiva dentro de uma Série B, foi uma expressiva, 30 merece gols, respeito, vamos torcer por ele. Foi mais do que o Bocelli marcou no ano. Bom, vamos lançar a enquete dessa quinta-feira? Quero saber o seguinte, qual torcedor paulista tem mais motivos para estar animado nesse começo de ano? É o corintiano, o palmeirense, o santista ou o São Paulino? Dê a sua opinião usando a hashtag Gazeta Esportiva e também pelo site gazetesportiva.com. E eu repasso a pergunta para vocês. O palmeirense, né? Ele não precisa se animar, ele está feliz. Está feliz, né? Está feliz, né? Ele não ficou animado, ele está feliz. Campeão brasileiro, tem um bom time, chegando reforços. Manteve a base. Santos trouxe o técnico, não dá para se animar. Como não? Mas em relação a reforços, só o técnico, já dizia ontem, eu acho que só o São Paulo não vai resolver o problema do Santos. O Santos não contratou ninguém até agora. A situação é complicada. Então, talvez quem esteja mais animado nesse momento é o São Paulo. Veio um pacotão, são 7 jogadores, não são jogadores só desconhecidos. Você traz o Hernanes, que é um cara que tem identidade com o clube, que já provou recentemente na outra temporada que pode ajudar, né? Você traz o goleiro que foi 3 vezes melhor goleiro do futebol mexicano, 3 temporadas. Estava com o Sidão, passando sufoco. Então, se tem alguém que está animado, no meu entendimento, é a torcida do São Paulo. Concorda, mestre? Concordo. Essa visão de que a animação é uma coisa, a felicidade já estabelecida é outra. O Palmeiras já está estabelecidamente feliz. E animado, porque tem mais elenco que os outros concorrentes aí ao título. E o São Paulo dá uma reanimada, né? Vamos ver se dá certo e tal. Tem realmente alguns jogadores interessantes, o Pablo, centroavante, o Hernanes, a volta dele. Vai depender. E, na minha opinião, o mais animador do São Paulo é o discurso do técnico Jardine, que pretende fazer um time ofensivo. Time mais toque de bola, mais refinado, mais... Isso aí eu acho que é fundamental. E ele tem jogadores agora para fazer esse trabalho. Por exemplo, se ele usar o Hernanes como volante, ele já obtém um passe muito mais... Preciso? Muito mais precioso do que os dos seus concorrentes. E dá para fazer. O Pablo não é aquele centroavantão parado lá dentro da área. E não vai precisar usar o Nenê todo o jogo, porque o Nenê é um jogador de qualidade. É um jogador veterano, se você tem um elenco legal, o Nenê joga um jogo, descansa o outro, você vai rodando a rapaziada, que são jogadores de qualidade. O próprio Diego Souza. Souza, Nenê. E recuperando o Rojas. Tem o Everton. Tem o Everton na ponta esquerda, se não se machucar. Vale um churrasco, Helena. Vale um churrasco. A torcida São Paulina pode fazer um churrasco pela animação. E vocês me convenceram também. Eu acho que o torcedor São Paulino é aquele que tem mais motivos, né, para ficar animado nesse começo de ano. Então aproveita e vote aí na enquete. Repito, usando a hashtag Gazeta Esportiva ou, né, votando no site gazetesportiva.com. E já que estamos falando de São Paulo, então vamos falar que o São Paulo também se representou nesta quinta-feira. O Tricolor apresentou uma parte do pacotão de reforços para a temporada. E o repórter, Osmar Garrafa, está aqui com a gente, acompanhou tudo como foi. O São Paulo está vindo forte para essa temporada. O Tricolor não está medindo esforços para reforçar o elenco. Até agora, 7 jogadores foram contratados. Hoje, na reapresentação do elenco, 4 desses novos atletas foram apresentados.
O goleiro Thiago Volpi, que veio do Querétaro do México, chega com a responsabilidade de preencher a lacuna deixada pelo ídolo Rogério Ceni. Me sinto contente, me sinto muito motivado com esse desafio. A gente sabe de tudo que o Rogério representou dentro do clube e eu venho com a intenção de poder construir a minha história, de poder ajudar da melhor maneira possível e como eu te falei, muito contente e muito feliz com essa grande oportunidade. Para o ataque, o tricolor gastou pouco mais de 26 milhões de reais para contratar Pablo, que se destacou no Atlético Paranaense, sendo inclusive artilheiro e campeão da Copa Sul-Americana pelo Furacão. Sei das responsabilidades que terei, espero ajudar meus companheiros da melhor maneira, que nem o Thiago disse, é ajudar, é fazer história, é isso que eu penso em fazer com essa camisa. Um clube 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do Mundial, dispensa comentário. Para as laterais, 2 jovens valores também chegaram. Para a direita, Igor Vinícius, que veio da Ponte Preta. E para a esquerda, Léo Pelé, que se destacou defendendo o Bahia no último Brasileirão. Tem uma marcação muito boa, muito forte. Na verdade, sou um jogador de força, né? Consigo chegar com muita força na frente também. E eu acho que isso o São Paulo visualizou bem em mim. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do interesse do São Paulo, porque é um time gigante, é a realização de um sonho. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Realização de um sonho também, não só meu, como da minha família, amigos. Me sinto privilegiado. Os outros 3 reforços serão apresentados semana que vem nos Estados Unidos, onde o São Paulo vai disputar a Florida Cup. São eles o atacante Birubiru, ex-fluminense que estava no futebol chinês, o volante William Farias, que vem do Vitória, e para a alegria da galera tricolor, o Profeta também está de volta. Essa será a 3ª passagem de Hernanes pelo tricolor. Quem também está chegando para coordenar o departamento de futebol é Wagner Mancini, que está trocando a função de técnico para trabalhar agora nos bastidores. E aí, Helena? Bom, eu acho que o Wagner Mancini vai ser uma boa pedida para o São Paulo. Acho ele mais competente nessa área, né, do que o Ricardo Rocha, que estava lá. É um centro honesto e tal, até onde se sabe, e é um cara muito tranquilo, né? Portanto, deve contribuir muito nessa relação do... Embora ele tenha sido técnico de futebol. Até ontem. E talvez venha a ser amanhã, mas o fato é que ele, como técnico, ele já não tem a mesma relação, embora ele tenha sido jogador, a mesma relação com o jogador, por exemplo, com um jogador que acaba de pendurar a chuteira e vai assumir um cargo desse e fazer essa ligação entre vestiário e direção. Os contratados, nós já falamos disso, não é? Todos os contratados pelo São Paulo. E, enfim, vamos ver o que vai dar. Eu discordo um pouco do Helena referente ao Mancini, me causou muita surpresa, não é? Eu entendo que o São Paulo, ele aposta, começou errado com o Jardim. Pode... No mínimo, nós já estamos discutindo o tema. No mínimo, estamos discutindo o tema. Eu estava pensando aqui quando você... É a sombra para um novato. É a sombra de um novato. O Jardim vai ganhar a primeira grande oportunidade dele como técnico do São Paulo. E aí, quando ele olha, tem um cara dentro do vestiário que era técnico ontem. Sim. Então, me parece que foi um tiro no pé. E aí, eu não estou falando se o Mancini ou não competente. Você tem razão, é isso realmente. Vai se sentir inibido. Numa preleção, está falando, trabalhava com molecada, o Mancini tem mais experiência com o vestiário. É uma situação que o Raí vai ter que resolver lá. Conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com o modesto Paulista de Jundiaí, não sei se foi. O Mancini, ele teve um problema recente lá com o Vitória, quando mandou o jogador ficar no campo para simular, para dar abandono, enfim. Teve aquela declaração polêmica
época do Corinthians. Isso, exatamente. Então, mas enfim, torcendo para o Mancini, mas entendo eu que se fosse eu um dos membros da diretoria do São Paulo, seria contra não a pessoa do Mancini. Ele, para esse momento, não era o ideal. Mas essa lucidez que você quer da diretoria do São Paulo é o artigo mais raro no Morumbi. Esse é um grande problema, querendo ou não, é uma sombra. E olha, o Mancini não deu a declaração, mas vai dar a entrevista coletiva, e pode escrever aí, porque eu já apurei hoje lá no São Paulo. O Mancini vai dizer que em nenhum momento ele será técnico do São Paulo. Pode escrever isso daí. Mas isso nós já vimos. Esse discurso vai na hora que vagou o cargo, deu a confusão, não tem... Mancini, quebra o galho. Ou seja, hoje com um pacotão de reforços, claro, nós, como disse o Heleno, já falamos durante a semana, acho que o São Paulo acertou no goleiro principalmente, o Pablo é uma boa aposta, o São Paulo investiu alto nesse jogador, pega 2 meninos aí que são revelações, foram muito bem. William Farias, eu também não tenho uma acho memória Só o William Farias viva. Que eu acho que é um exagero, Celso, porque não é possível que você não tenha, o cara tem 26, 28 anos, você não tem ninguém na base. O William Farias já rodou Curitiba, rodou Cruzeiro, vai virar no São Paulo agora? Pega um garoto da base e põe para jogar como volante. Não tem um meia que pensa mais o jogo, não é, Helena? Mas enfim, nada contra o rapaz, boa sorte para ele. Só acho que o São Paulo, não é só na Gazeta não, todo mundo está falando do Mancini. Não tem jeito, virou assunto desnecessário. Virou assunto. Agora, sem dúvida, o São Paulo se reforçou bastante, já tinha bons jogadores, como o Everton, o próprio Rojas, que o Messi levantou, tem Diego Souza, tem Nenê, e aí de repente chega Pablo, chega o Hernanes, que eu acho que pode ser realmente o condutor desse meio campo do São Paulo, pela qualidade que tem, e lá atrás resolve-se um problema, num primeiro momento, essa expectativa. E o São Paulo, Celso, desculpe, o São Paulo ainda continua tentando, apesar do Igor ser lateral direito, tem o Bruno Pérez, o São Paulo ainda não desistiu do Vitor Ferraz. Esse sim cairia como uma luva, e aí você tem ainda o Bruno Pérez que pode jogar muito bem ali, ajudar aquele meio campo. O São Paulo ficaria muito encorpado, O São Paulo tem que continuar tentando essa contratação. E não por acaso. É bom a gente lembrar que o São Paulo, desde o Muricy Ramalho, não ganhou absolutamente nada. 10 anos de jejum. Tá bom, ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012, que a gente lembra das condições. E eu sempre resgato isso, porque o falecido Juvenal Juvencio falava, o Muricy só foi campeão no São Paulo por causa da estrutura. Ele saiu de lá, foi campeão no Fluminense, foi campeão no Santos, ganhou Libertadores, e o São Paulo parou no tempo. Você fez bem em lembrar esse episódio, porque se você voltar um pouquinho mais no tempo, você vai ver que esse presidente, ele demitia treinador de 3 em 3 meses. Chegou num ponto que ele disse que aí ele havia contratado 11 jogadores de uma vez só, uma batelada, que nem... aí começou a demitir treinador. 3 em 3 meses mandavam embora. Aí ele disse assim, não, agora não quero saber, tem que ser o treinador, escolher um treinador, mandou o time inteiro embora. Olha, o São Paulo tem sido uma cornucópia de absurdo. E muitos desses treinadores foram demitidos na gestão Juvenal por pressão, influência e cornetagem do atual presidente. Bom, enfim, vamos mudar de assunto agora então. Ontem a gente mostrou a reapresentação da Ponte Preta. Hoje vamos ver como foi o início de trabalho do maior rival da Macaca, o Guarani de Campinas. O busto, em homenagem ao saudoso professor técnico e treinador Carlos Alberto Silva, simboliza a maior conquista desse importante clube do interior de São Paulo. O título nacional de 1978 em 2 finais históricas em cima do Palmeiras, no Morumba e no Brinco. Avante, avante meu bugre, com fibra e Ao longo dos anos, o Guarani construiu uma tradição que vai muito além dos limites de sua cidade-sede Campinas. Encantou o país com sua força, com sua técnica, também nos anos 80. Bateu vice-campeão contra o Tricolor no Brazuca de 86, ao perder nos pênaltis. Hoje sempre Guarani. Chegou junto do Timão e de seu predestinado Viola na decisão do Paulista de 88.
ousou bater de frente nos gigantes do futebol brasileiro, além de revelar dezenas e dezenas de craques para eles e para o mundo da bola. Careca, Neto, Djalminha, Amoroso, Luizão, Zenon, só para citar meia dúzia, né, atual capitão? Acho que todo clube vitorioso tem jogadores que têm identificação com o clube, que marcaram um tempo no clube, que não só passaram um campeonato ou outro. Acho que isso fortalece ainda mais. E ganhar, vitória, é isso que marca, é isso que deixa, que faz com que o torcedor se identifique. De uns tempos para cá, o Guarani caiu em desgraça, mas gestões, perda de patrimônio, de credibilidade, quedas para divisões inferiores. Agora, em 2018, manteve-se na Série B do Brasileiro, mas em nível estadual, retorna à elite após 5 penosos anos de segundona no Paulistinha. O líder da tropa hoje, dentro de campo, parece empolgado, não apenas com a renovação do próprio contrato. Eu já tenho 29 anos e não é todo lugar que o atleta consegue passar num clube e ser feliz. Por eles terem me procurado, ter renovado comigo, jogar um Campeonato Paulista, a grandeza que é a camisa do Guarani, pude sentir isso muito mais aqui dentro do que eu poderia imaginar, os clássicos que a gente jogou. O elenco ainda está em formação, a diretoria promete reforçá-lo. Quem comandará a rapaziada é o jovem Osmar Loz, ex-Corinthians. Acho que soma muito, vem de experiências boas, de um clube grande, acostumado com bons campeonatos, administrar plantéis com perfis de jogadores que já conquistaram coisas grandes no futebol, com uma boa passagem também na categoria de base, então tem experiência com jogadores experientes, com jogadores mais jovens. O desafio inicial já está na mira do Bugre. Equipes de Série A e Série B de Brasileiro, e aquelas equipes que não são de Série A e Série B têm jogadores de Série A e Série B do Brasileiro, então eu vejo de uma forma muito responsável, muita cobrança haverá, muita pressão também, mas sem dúvida nenhuma, para o dia 19 de janeiro a gente já vai estar bem preparado. Bom, como disse o Ricardinho, a estreia do Guarani no Campeonato Paulista de 2019 será fora de casa contra o Bragantino em Bragança Paulista e logo na sequência o primeiro desafio aqui em solo bugrino no estádio Brinco de Ouro da Princesa, dia 23 de janeiro, quando o Guarani recebe simplesmente o atual campeão estadual, o Corinthians. Uma bela oportunidade para o Bugre encher sua torcida de esperança, de alegria e começar a temporada com o pé direito. Eu acho legal sim, porque primeiro que a gente não tem a condição de escolher a tabela. A partir do momento que sai a tabela, você já se prepara para aquilo que virá. E a partir do momento que veio o nosso estreia dentro de casa contra o Corinthians, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível. Sem dúvida nenhuma, vamos contar com o apoio maciço do nosso torcedor, que nunca nos decepcionou aqui dentro de casa, e que nesse ano de 2019 a gente consiga fazer no Paulista agora dá 1 aquilo que a gente fez no Paulista dá 2. Ser um mandante efetivo, ser um mandante que faça da nossa casa a nossa fortaleza e que nós possamos nos sentir bastante em casa em todos os jogos aqui dentro. Para quem é jovem, né, tem aí os seus 20 anos, talvez não saiba que o Guarani já teve status de grande. Corinthians, Palmeiras, enfrentar o Guarani em Campinas e o bicho pegava. E de repente pode ser um renascimento aí do Guarani, né? Nos anos 70 o Guarani e a Ponte Preta dividiram um período em que as duas equipes, que eram consideradas pequenas até então, passaram a ter o status de time grande. O Guarani foi campeão em 78, campeão brasileiro, jogando lá no Rio de Janeiro, contra o Vasco, né? Contra o Flamengo. E da final contra o Palmeiras. Jogou também contra o Vasco. E era um timaço. Meu Deus do céu, aquele meio de campo. Zenon, Zé Careca. Carlos. Zé Carlos, um dos maiores médios volantes que eu vi na minha vida, completo, jogador completo. Tostão acha isso também. O Zenon, que depois foi para o Corinthians. Renato Pebucho. Aí tinha o pó direito, não me lembro quem era. O Careca, você sabe que o Careca, como é que o Careca entrou nessa parada toda? O Guarani estava para cair fora da fase de decisão do título. Perdeu os 2 centroavantes que tinha. Careca era meia direita,
time juvenil lá, dos juniores. O Carlos Alberto Silva não tinha outra alternativa a não ser lançá-lo como centroavante. Aí virou esse jogador extraordinário. Maravilhoso. Bom, o mestre deu um rápido resumo da história brilhante e bonita do Guarani. Eu disse ontem e repito aqui, que meia dúzia de idiotas não atrapalhem esse grande clássico, que as diretorias de Guarani e Ponte Preta se unam para fazer desses dois clássicos um grande evento. É bom para a cidade, é bom para o clube, para as torcidas. Guarani e Ponte Preta, você vê jogando, você para ver. Não tem como. Pelo amor de Deus, né? Para ver. E um detalhe só que eu quero lembrar, hein? Um nome de estádio mais idílico que eu conheço. Brinco de Ouro. Brinco de Ouro da Princesa. Ah, que beleza. E a matéria, para fechar, resgatou aí o Carlos Alberto Silva. Grande saudade do mestre. Carlos Alberto Silva. Pois é, uma vez uma menina perguntou para ele, e como é que você viu o jogo? Ele respondeu, com os olhos. Contador de histórias, figura ímpar, figura ímpar. O assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo mais à noite, São Paulo e Palmeiras dão os primeiros chutes na competição desse ano. Enquanto o tricolorzinho encara o Holanda do Amazonas, em Araraquara, o Verdinho enfrenta o Galvez do Acre na Arena Capivari. Ontem foi a vez do Corinthians fazer o primeiro jogo no torneio. Veja como foi. O adversário do Corinthians na estreia da Copa São Paulo foi o modesto Capital do Tocantins. No final do primeiro tempo, a equipe paulista já resolveu o jogo, marcando 3 vezes. A primeira com Rony, após rebote da trave. Depois foi a vez de Fabrício Oia, veterano de copinha, balançar a rede adversária 2 vezes. Na etapa final, a garotada corintiana chegou a passar um sufoco. Tudo começou com o goleiro Diego, que falhou feio e deu um rebote nos pés de Jorge. O time da região central do país ainda fez mais um com Túlio, de cabeça. Mas ficou nisso, Corinthians 3, Capital 2. Queria até ver uma coisa com vocês, só fazer uma pergunta, especialmente para o mestre que acompanha muita garotada, sim, claro. E você fala sobre isso também, Garrafa. Esse Oia, vira ou não vira? Pois é um jogador daquele grupo campeão do Corinthians e tal, da base, é o jogador que restou, né? Porque o resto tudo já foi negociado, saiu, o Pedrinho assumiu a posição lá entre os titulares. Ele tem muito recurso, esse menino, mas eu não sei, é meio, sabe, desaparece em campo. Eu acho que ele tem que ser mais regular, mais constante, e chegou no ponto em que ele tem que definir sua vida. Né? Ou sobe, ou tchau. Ou sobe ou tchau. E o Corinthians, fraquinho, viu? Não gostei nem um pouco desse time. Fez 3-0 depois? Não gostei nem um pouco. Ontem, o que eu vi, não vi o jogo inteiro, mas eu vi quase todo. Olha... Garrafa, e aí? Olha, vou dizer para você o seguinte... Eu tô com o mestre. Está bem, Rodolfo segundo. Chegou a hora de dizer a que veio, né? Separar o joio do trigo. É a oportunidade dele, já vem falado há muito tempo, agora é a hora. Estamos de olho nele. É isso aí? Então tá certo. Bom, vamos fazer um contato agora com o repórter Alexandre Silvestre e tem informações do Santos. Boa noite, Silvestre. Fala pessoal, boa noite meninos, Gazeta Esportiva falando ao vivo aqui do CT Rei Pelé, Baixada Santista, segundo treinamento do Santos na temporada 2019. O treino de hoje, gente, foi adiado para o finzinho da tarde, era para ter começado por volta das 4, só que estava tanto calor aqui em Santos, a temperatura passou dos 40 graus com sensação térmica de 47, que o Sampaoli, a comissão técnica, em entendimento com os atletas, resolveram iniciar o treinamento agora há pouco, por volta de 6 horas, aqui no CT Rei Pelé. Você pode notar que não temos aqui muitos jogadores em campo, porque boa parte do elenco subiu a serra pela manhã, na hora do almoço, para realizar exames médicos. 1/3 do elenco ficou aqui para esse trabalho de hoje, no campo. Essa rapaziada irá para São Paulo repetir a dose dos demais amanhã pela manhã, ou seja, exames médicos e clínicos. E aí sim, na tarde de sexta-feira, a ideia é que todo o time do Santos esteja reunido aqui com o Jorge Sampaoli, que está ali no meinho.
O Márcio Gabriel vai mostrar para vocês, baixinho, perninha curta, de chapéuzinho, bonezinho branco. Ele espera contar com o elenco inteiro amanhã à tarde para o primeiro treinamento de verdade aqui no campo, com todo mundo à disposição, até porque 2 jogadores ainda não retornaram das férias, tiveram problemas de logística para o retorno, casos do Derlis e do Sanches. O Renato, executivo de futebol do Santos, pendurou as chuteiras e agora está trabalhando nos bastidores, auxiliando a diretoria, auxiliando esse elenco que você vê aí na tela para reforçar esse time. Voltou de Sevilha, voltou da Europa hoje, mas por enquanto nenhum reforço anunciado. O Santos até agora não contratou ninguém em relação ao time de 2018. O Sampaoli, que tem contrato com o Peixe por 2 temporadas, teria indicado pelo menos um jogador, o goleiro do Independiente da Argentina, Martín Campanha. Ele foi reserva da seleção uruguaia na Copa da Rússia agora. É um jogador de 29 anos, o empresário dele já confirmou a negociação em andamento, ainda não foi finalizada, muito pelo contrário, as coisas estão acontecendo. O fato é que o Sampaoli gosta de um goleiro que saiba jogar com os pés. É o caso do Martín Campanha, do Independiente da Argentina e da seleção uruguaia. Vanderlei, que é um excepcional goleiro, não tem tanta habilidade com os pés, talvez perca espaço. Aliás, ele pode sair, o Vitor Ferraz e o Bruno Henrique, são os 3 jogadores que podem deixar o Santos, interessam a outros clubes. Já saíram daqui, por conta de fim de contrato de empréstimo, o Dodô, que é jogador da Sampdoria da Itália, e o Gabigol, da Inter de Milão da Itália. O Santos, pessoal, vai estrear no Campeonato Paulista depois de toda essa pré-temporada, de toda essa fase de treinamentos, de aprimoramento aqui na Baixada Santista. Estreia no Campeonato Paulista no dia 19 de janeiro contra a equipe da Ferroviária na Vila Belmiro. Portanto, esse é o resumo do dia do Santos, que segue se preparando aqui. Repito, só uma parte do elenco trabalhando com o Jorge Sampaoli, o técnico renomado, experiente, Copa do Mundo, um cara conhecido no mundo inteiro, que chegou para tentar dar um jeito nesse time do Santos para a temporada de 2019. Devolvo para vocês com a imagem do professor, do prof ao fundo. Tá certo, Silvestre. Bom trabalho para você aí em Santos. Vejam só, perdeu o Gabigol, essa é uma peça importante, porque foi artilheiro do campeonato. Perde o Dodô, ok, bom jogador, mas até aí. Agora, se perder também Vitor Ferraz, se perder também o Bruno Henrique, aí fica muito complicado, até mesmo para o Sampaoli, que é aí, né, visto com muita expectativa no comando do Santos. E ele ainda quer entregar o Vanderlei de bandeja, né? Peraí, o Sampaoli chegou chutando a porta, né? Vai arrumar briga com a torcida do Santos. O Vanderlei é um dos melhores goleiros. Teve cotado para ir para a Copa do Mundo, grande fase. E ele vai trazer quem? Martim não sei o quê, de não sei aonde. Vai te catar, né? Porque sabe jogar com o pé. Sabe jogar com o pé. Hoje todos os goleiros aprenderam, os que não sabem. O Cássio não sabe, por exemplo. Ele foi um grande goleiro. Você faz o aprimoramento, você treina. Claro, treina, para isso que existe. Tem que ter respeito se tem uma coisa no Santos que não tem problema, é goleiro. Porque tanto o titular Vanderlei quanto o reserva Vladimir são 2 excelentes goleiros, não tem que mexer ali. E só para fechar, o tempo está estourando aqui, mas é o seguinte, o Santos tem que fazer a intertemporada fora de Santos. Não dá 46 graus para os caras para trabalhar. Eu sou da época que fazia em Serra Negra, Águas de Lindóia. Será que mudou tudo? Ou seja, pode fazer agora dentro do forno? Treinar 46 graus, não tem condição para o atleta. Pois é. Ainda bem que pelo menos porque estava um trânsito danado para chegar na Baixada. Pelo amor de Deus. E deu tempo de mostrar ao vivo o que está acontecendo lá no Santos sob o comando do Jorge Sampaoli. Ele é cheio de estilo. Boleirão pra caramba, viu? Tô de olho nele, hein? E agora a gente fala da Copa do Mundo aqui no Gazeta Esportiva. O próximo Mundial vai acontecer apenas em 2022 no Catar. Mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já vem mexendo os pauzinhos para modificar o número de participantes do torneio. A ideia de aumentar a quantidade de seleções da Copa do Mundo parece estar mais próxima do que se imagina. Durante a 13ª edição da Conferência Internacional sobre o Esporte, em Dubai, Infantino disse que o objetivo da entidade é aplicar a mudança já em 2022. Inicialmente, a adição de 16 vagas aconteceria apenas na Copa de 2026, que passaria a ter 48 seleções e não mais 32, como é o caso.
if we can increase it to 48. Se pudermos aumentar o número de equipes para deixar todo mundo feliz, então deveríamos tentar. Se conseguirmos convencer alguns países da região a receber algumas partidas do Mundial, então teríamos uma competição muito mais benéfica, não só para aquela parte específica do planeta, mas para o mundo inteiro, declarou Infantino. For the region, but for the entire world. Em caso essa mudança proposta pelo Infantino seja aprovada, a divisão das vagas para a Copa do Catar ficaria da seguinte maneira: 16 lugares para a Europa, 9 vagas e meia para a África, 8 vagas e meia para a Ásia e 6 vagas e meia para cada uma das Américas, do Sul, do Norte e Central. A Oceania continuaria dependendo exclusivamente da repescagem. É muito time, né? Ou seja, aqui na América do Sul você teria 3 seleções fora. E aí cai, sei lá, entendo que cai o nível, a qualidade dos jogos. Claro. É a velha politicagem. De poder ganhar voto de mais outras federações e tal. É muita política e pouco futebol. Lamentável, mexendo com o principal produto de quem ama o futebol, que é a Copa do Mundo. E aquela história, né? Como dizia minha avó, né? O diabo de tanto enfeitar o saci arrancou a perna, né? Ué, porra. Cadeira, hein? Tá certo. Essa foi boa, Garrafa. Bom, há exatos 50 anos nascia o alemão Michael Schumacher. O aniversário de meio século de vida do piloto, que marcou história na Fórmula 1, é comemorado pelos fãs, em meio ao mistério sobre a saúde dele, vítima de um acidente de esqui em dezembro de 2013. 7 títulos mundiais, 91 vitórias, 155 pódios, 68 poles e 77 voltas mais rápidas em 307 corridas. Os números de Michael Schumacher na Fórmula 1 são incríveis. Os recordes do alemão ainda são imbatíveis na principal categoria do automobilismo mundial. A exceção é o número de poles, superado recentemente por Lewis Hamilton, atual campeão mundial, e através do Twitter mandou parabéns ao piloto, que segundo ele é uma inspiração para todos. Vítima de um acidente de esqui nos Alpes franceses há 5 anos, o piloto está completamente fora da mídia. Atualmente ele recebe tratamento médico na casa que mora com a esposa Corina, perto do lago Genebra, na Suíça. Uma das poucas pessoas autorizadas a visitar Schumacher é o ex-diretor de Michael nos tempos de Ferrari e Benetton, Ross Brown. Hoje, como diretor esportivo da Fórmula 1, ele deu uma entrevista recente dizendo que compreende a postura da família do piloto em manter a privacidade. Segundo Brown, esse foi um princípio que Schumacher praticou durante toda a carreira. Se a saúde do mito permanece um mistério, o legado da família Schumacher não fugiu das pistas. Mick Schumacher, filho de 19 anos da lenda e atual campeão da Fórmula 3 europeia, pode seguir representando o pai no caminho de sucesso. O destino, às vezes, é muito cruel, né? Cruel. No caso dele, foi uma tragédia inacreditável. O sujeito correr risco de vida o tempo inteiro, dirigindo a 380 por hora, e de repente, cara, quando está no auge da vida, está aposentado, riquíssimo, mulher bonita, um cara perfeita saúde, bonitão e tal, o cara vai andar de esqui, cai numa pedra, bate a cabeça, perde a vida e leva junto com ele toda a família, né? Sim. Porque fica esse estado de suspense. Essa agonia... Diga-me. Essa agonia desde dezembro de 2013. Tá louco. É triste. Para todos, para os fãs e principalmente para a família, né? Bom, a gente faz agora uma rápida pausa no Gazeta Esportiva e a gente volta daqui a pouquinho para falar do Palmeiras e também mostrar a apresentação de Rodrigo Caio no Flamengo. Até já! Hoje, mais cedo, o Flamengo apresentou o zagueiro Rodrigo Caio, ex-São Paulo, como o mais novo reforço da equipe. O jogador é o primeiro atleta anunciado oficialmente pela diretoria do Rubro Negro. Depois de apresentar o técnico Abel Braga ontem à tarde, a bola da vez no Flamengo foi o campeão olímpico Rodrigo Caio. Durante a primeira entrevista coletiva no novo clube, o atleta admitiu que precisa retomar os bons momentos da carreira e disse que deseja fazer história com a camisa do Fla. Me sinto muito honrado, muito feliz. É uma grande oportunidade para mim retomar minha carreira da forma como eu penso, da forma como eu encaro o futebol.
E o Flamengo me deu essa oportunidade, então eu fico muito feliz, muito motivado, agradecido por essa oportunidade. Rodrigo Caio também aproveitou a oportunidade para reafirmar que priorizou o Flamengo desde a primeira procura. Em dezembro do ano passado, o zagueiro chegou a realizar exames médicos a pedido do Barcelona da Espanha, mas a negociação acabou não se concretizando. Fiquei muito honrado desde a primeira vez quando o Flamengo entrou em contato comigo, muito motivado. Tive a primeira conversa com meus representantes e disse para eles que a prioridade seria o Flamengo, e graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que da parte do Flamengo eles tentaram de todas as formas e isso me deixa ainda mais motivado, mais confiante que será uma grande temporada. Quem pode vestir o uniforme rubro-negro em breve é o meia Arrascaeta do Cruzeiro. A diretoria do time de BH vai se reunir com os empresários do jogador uruguaio para analisar uma possível proposta oficial do Flamengo. Arrascaeta tem contrato com os cruzeirenses até o fim de 2021 e multa de cerca de 120 milhões de reais. Ô Celso, Helena, eu tô gostando mais do time que o Flamengo prometeu contratar do que o próprio elenco. Dedé, Arrascaeta, Thiago Neves e outros que tais aí, não vê ninguém. Chegou o Rodrigo Caio, boa sorte, Flamengo. A propósito do Rodrigo Caio, eu tenho recebido muita reclamação de telespectador e eleitor de que mas o Rodrigo Caio não é quarto zagueiro, ele é volante de origem. Não. De origem ele é quarto zagueiro. Ele começou jogando de zagueiro. Ele foi colocado no meio de campo e o principal defeito que ele tem, deficiência dele, é exatamente a falta de senso de colocação. Se isso é ruim para o zagueiro, é péssimo para o volante. Entende? Porque aí o campo é maior que ele. Para ele ter que decidir onde ficar. Então esse aqui é o problema. E lembra uma vez que o Leão colocou ele de lateral direito para marcar o Neymar ainda, moleque. Tomou um baile. Agora vamos às notícias do Palmeiras. O lateral direito Fabiano, que estava emprestado ao Internacional, deve renovar contrato com o Clube Gaúcho. O Colorado não conseguiu contratar o lateral Samuel Xavier e viu em Fabiano a chance de preencher o espaço no elenco. Nas conversas iniciais, o Inter está disposto a pagar R$2 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta. Mas o Palmeiras rejeita a venda fracionada e quer R$5 milhões pelo negócio. Enquanto vê a venda de Fabiano, o Verdão segue de olho na contratação de Ricardo Goulart. E um fato novo pode ajudar o Palestra a realizar esse sonho. Segundo informações da imprensa espanhola, o atacante Malcom do Barcelona está na mira do Guangzhou Evergrande, clube chinês que detém os direitos econômicos de Ricardo Goulart. Os chineses estariam dispostos a desembolsar 50 milhões de euros pelo atleta e, caso a negociação se concretize, o time chinês passaria a ter 5 estrangeiros em seu elenco. No momento, Ricardo Goulart, Alan Anderson, Talisca e Paulinho são os estrangeiros do clube. E a tendência é que apenas 3 permaneçam. O Anderson, Talisca, né? Anderson, Talisca e Paulinho acabaram de chegar e é improvável que deixem agora a equipe. Caso o negócio com o Malcom dê certo, isso abriria espaço para a negociação de Goulart e também acabaria com outra ideia do Guangzhou Evergrande, um dos maiores interessados em levar Dudu para a China. Nunca o palmeirense desejou tanto que um ex-corintiano fosse negociado, não é mesmo? Coisas do futebol. E coisas do futebol que não se explica. Como é que esses caras pagam 50 milhões de euros pelo Malcom? Com todo o respeito, bom jogador. 50 milhões? É brincadeira, velho. Pelo amor de Deus, Celso. Pode parar com isso daí. Enquanto você fala, viu, Garrafa, a gente vai mostrando imagens da representação de alguns jogadores do Palmeiras. O Palmeiras também se representou, enfim, são imagens oficiais do clube aí. E o Palmeiras está certo, né? Ele vai ficar nessa expectativa mesmo de que o negócio se concretize, porque abre porta para quem ele quer. E agora, quanto ao Fabiano, o Palmeiras ele detém os direitos federativos do atleta e quem tem dinheiro manda e faz, aí acontece. Ou paga os 5 milhões ou não leva o cara. O que eu não entendo muito bem é por que o Flamengo não está interessado no Ricardo Goulart, que se juntaria ao Everton Ribeiro, com quem ele fez dupla de grande sucesso, Cruzeiro, né? Campeão do Cruzeiro e tudo mais. Mas, enfim, vamos esperar, esse negócio é muito... Essa coisa de contratação, futebol,
Que o futebol, você sabe muito bem que ele virou uma grande lavanderia, né? Essa é a questão. É isso que eu estou falando dos 50 milhões, e não há nenhuma crítica ao Malcolm. Se faz uma movimentação de dinheiro muito grande, a gente não entende aqui. A gente está lá dando notícia, mas a conta não fecha, Celso Cardoso. Não fecha. Entendeu? Há muito tempo não fecha. O cara sai, o jogador é revelado aqui, sai do Brasil, vai para Portugal, Europa, que é a primeira porta, depois passa para lá, para cá. A hora que vê o que já rodou de dinheiro, e todo mundo ganhando. Nisso até o Corinthians pode ganhar. Sim. Né? Até pode ganhar, porque foi o clube revelador ali do Malcolm. E finalmente podemos ver também o uniforme novo do Palmeiras, né? Com a nova... a cor mais da academia. E isso me encanta muito. Com certeza. Quer rever alguma matéria ou comentário do Gazeta Esportiva? Quer participar do programa? Então é só se conectar nas nossas redes sociais. Anota aí, olha só. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal YouTube/Gazeta Esportiva. E a gente vai direto agora a ler os melhores comentários que você mandou, né? Através da hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá. O Márcio Fiorotto. Mauro Bocelli foi bicampeão da Libertadores, artilheiro no México, pode dar certo no Timão. Assim como o Tevez foi artilheiro. Tá esperançoso aí o Márcio Fiorotto. Mas não dá para comparar o Bocelli com o Tevez. Pois é. Leandro, o time mais animado e melhor reforçado é o São Paulo, com Hernanes, Thiago Volpe, que era excelente revelação. Wagner Mancini também é ótimo reforço, como foi falado hoje em outras mídias. São Paulo com 2 últimos goleiros revelação. O Wilson Júnior, acredito que o São Paulo fez contratações pontuais e pode sonhar em conquistar pelo menos o Paulista nessa temporada. Já é melhor que nada. Verdade. E o Evaldo Lopes, o Palmeiras está à frente dos rivais, pois manteve o mesmo plantel, contratando algumas peças que futuramente se encaixarão no esquema tático. São as participações dos nossos internautas e telespectadores. Agora a gente vai para o resultado da enquete. Qual torcedor paulista tem mais motivos para estar animado nesse começo de ano? Vamos ver. E deu São Paulo. Eles estão com vocês com 34% dos votos. E o programa de hoje fica por aqui. A homenagem desta quinta vai para o rapper MV Bill, que completa 45 anos. Tchau, Garrafa. Tchau, Celso. Tchau, mestre. Valeu, Daqui galera. a pouquinho nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já.